Seja bem-vindo à Escola Bíblica Modular. Nós estaremos aprendendo hoje sobre os livros poéticos. Solta aí a vinheta. Hoje nós vamos falar sobre os livros poéticos. Os livros poéticos, ou livros de poesia, eles são os livros que compõem o Antigo Testamento. Essa divisão é a divisão do Antigo Testamento, e ela segue ali depois dos livros históricos. Então a gente já aprendeu sobre o Pentateuco, sobre os históricos, e agora vamos aprender sobre os livros poéticos. Se você está chegando agora, pode acessar no mesmo canal aí. A gente tem o vídeo falando sobre o Pentateuco e também temos o vídeo falando sobre os livros históricos. Falar sobre os poéticos, a gente vai achar aí a parte de maior extensão de capítulos. A gente for examinar, porque o livro de Salmos, ele está dentro aí dessa divisão. Então é Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares, que faz parte dessa divisão. E Salmos é o maior livro de quantidade de capítulo, né? É o número 150, né? Que tem maior quantidade. Então, se você pegar a sua Bíblia, aprende aí. Se você pegar a sua Bíblia e abrir ela no meio, certinho, vai aparecer o livro de Salmos. Você conseguir dividir aqui, olha, pela metade, aqui você acha o livro de Salmos. Então, pela metade, certinho aqui, ó, metade da Bíblia, você vai achar Salmos. Então, se você tem dificuldade de achar Salmos aí, é só abrir a Bíblia no meio. Primeiro eu quero falar sobre o livro de Jó. Jó, ele faz parte lá dos patriarcas. Jó, ele traz muita riqueza de detalhe. É muito legal o livro de Jó. A gente conhece Jó só pela causa do sofrimento de Jó, né? E muitas vezes pelos benefícios dele ter permanecido fiel no final do livro de Jó. Mas Jó, ele vem falar sobre a questão histórica, e aqui a gente consegue colocar ele mais ou menos no capítulo 11 e 12 ali de Gênesis. Então, se você está lendo pela ordem cronológica, você vai conseguir encaixar o livro de Jó lá em Gênesis capítulo 11, tá bom? Jó é considerado o livro mais antigo da Bíblia, que ele foi escrito antes do livro de Moisés. Não há referências a pragas do Egito, não há referências à questão da escravidão, e é interessante o perfil que Jó, ele é o patriarca da família. Lá no capítulo 1 fala que Jó fazia os sacrifícios, né? E aqui não tem relatando que ele fazia parte da família de sacerdote, né? Porque não tinha sido instituído ainda. Então Jó viveu mais ou menos no tempo de Abraão, de Isaac e de Jacó. Nesse período aí. Os acontecimentos são históricos, e a citação do nome de Jó pelo profeta Ezequiel e pelo apóstolo Tiago em sua carta comprovam que Jó realmente existiu. É interessante quando a gente vê a citação de um personagem, de um livro da Bíblia, em outro livro, né, falado por Jesus. Isso vai dar autenticidade e autoridade ao livro. Então, Jó, tem gente que fala assim, Jó é apenas uma história, é inverídico, não é verdade, né? Mas é verdade e é citado por Tiago no Novo Testamento e no Antigo Testamento em Ezequiel capítulo 14. O livro trata de pecado, da justiça, do governo de Deus, sobre a relação de Deus com o Criador, do sofrimento do homem e da justiça de Deus, e vem aqui falar sobre um relacionamento de Deus com a sua criação. É interessante, no capítulo 28 de Jó, fala sobre prata, ouro e ferro extraídos da terra. E fala também no capítulo 28 sobre enchentes. E olha que legal, no capítulo 28, capítulo 5, fala que dentro da terra, no centro da terra, tem fogo. Olha que legal, isso é uma descoberta da ciência muitos e muitos e muitos anos depois, mas Jó já citava esse detalhe. E o último, para a gente fechar, Jó capítulo 37, versículo 7, fala sobre impressão digital. Muito legal.
Falando sobre Salmos ele tem 150, né, capítulos, né? Ele vem, o livro de cânticos, né? Aqui no nosso meio batista a gente tem o cantor cristão, tem o inário para o culto cristão, é como se fosse o cantor cristão do povo de Deus. Então, os 150 hinos, os 150 números que tem lá, eram 150 hinos cantados por eles. E a gente consegue compreender essa forma, né, que vai sendo cantada. Cada situação, cada momento, momento de angústia tem vários salmos, momento de felicidade tem vários salmos. Tem alguns salmos que era para caminhada, salmos para ir para o culto, né? E a gente consegue compreender, e olha que legal, a gente dividindo aqui em 5 partes, a gente consegue ver o Pentateuco poético, muito legal. Do capítulo 1 ao 41, vem falar sobre o livro de Gênesis, vem falar sobre o homem, seu estado, bem-aventurança, vem falar sobre criação, sobre queda. Salmo 19, versículo 1, os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Então a gente consegue compreender, capítulo 1 até o capítulo 41, né, os números aí, a gente vem falar sobre criação, sobre Gênesis, né, sobre tudo isso está composto aí no livro de Gênesis. No capítulo 42 até o 72 corresponde a Êxodo, vem falar sobre a ruína de Israel, vem falar sobre a necessidade da redenção, vem falar sobre a promessa do Redentor, é muito legal isso. Capítulo 73 até o 89 vem falar sobre, corresponde a Levítico, vem falar sobre santuário, sobre adoração, sobre santidade. Quase todos os salmos de 73 até 89 é citado sobre santuário. Então, a gente consegue compreender e ter algumas divisões dentro de salmos para a gente poder aprender e para a gente conseguir compreender melhor o que está descrito em cada salmo. Do 90 ao 106 corresponde a números. Então, vem falar sobre a terra. Começa com o Salmo 90, descrito por Moisés, que passou o momento ali no deserto, né? Então, a gente vem compreender ali sobre a questão do que o povo passou ali no deserto. E para encerrar, do capítulo 107 até o 150, corresponde a Deuteronômio. Deuteronômio vem falar sobre a palavra de Deus. A gente já aprendeu no Pentateuco, e aqui ele vem repetir sobre os ensinamentos, sobre a palavra, sobre quão bom é a palavra do Senhor, porque a palavra de Deus, ela nos sara, ela nos cura, e dentro desse compêndio aí, do 107 até o 150, tem o Salmo 119, que é o maior salmo da Bíblia, que vem enaltecer a Bíblia, e é muito legal. Quando você abre a sua Bíblia no Salmo 119, eu não sei se a sua Bíblia tem essa divisão, mas as Bíblias antigas tinham e hoje as Bíblias novas estão tendo. Então, a divisão ela é feita, aqui ó, Salmo 119, por estrofes. Cada estrofe começa com a primeira letra hebraica. Então, tem 22 estrofes no Salmo 119 e ela vem explicar ali cada um sobre enaltecendo a palavra de Deus e aquela estrofe começa com aquela letra hebraica. Provérbios é o primeiro livro da trilogia de Salomão. Salomão escreve 3 livros aí que tem a sua autoria: Provérbios, Eclesiastes e Cantares. Provérbios tem 31 capítulos, e esses 31 capítulos, eles têm muitos provérbios descritos, provérbios que eram compartilhados ali no tempo de Salomão, que as pessoas falavam, e ele colocou como princípio, como verdade. O provérbio que eu mais gosto é Provérbios 22, capítulo 6, ensina a criança no caminho que deve andar, e quando envelhecer não se desviará dele. Quando a gente fala sobre esse caminho, não necessariamente está falando que é Jesus, mas está falando sobre toda a vida de princípios e valores. E você vai colocar aí, alguém que você ensinou um princípio e um valor, esse valor não vai ser esquecido no decorrer da vida dele. Provérbios é o livro que foi escrito por Salomão na fase adulta. Então ele conseguia compreender, aprender sobre tudo aquilo que as pessoas ensinavam. E no capítulo 30 e no capítulo 31, ele vem até dizer que não necessariamente eram todos os provérbios escritos por ele. E ele vem falar sobre, olha, capítulo 30 e 31 são palavras de Agur e Lemuel,
que são pessoas que ensinaram para ele, e o capítulo 30 e 31 vem ensinar muito sobre a questão da valorização da mulher. É interessante que o livro de Provérbios fala sobre preguiça, pobreza, disciplina, língua, loucura, honestidade, contenda, trabalho, mulher sábia, mulher rixosa, mulher decaída, mulher virtuosa, inveja. E tem vários provérbios e com certeza você sabe. Eclesiastes é o livro da velhice de Salomão. Então a gente consegue compreender por alguns ensinamentos a forma que ele falou. Eclesiastes tem 12 capítulos. Ele vem falar sobre a questão de alguém mais velho dando conselhos para alguém mais jovem. É como se Salomão estivesse agora falando para ele mais jovem, né, para ele poder entender um pouquinho sobre aquilo, né, que ele viveu, correu atrás. Né? É utilizada uma expressão em Eclesiastes, correr atrás do vento. Né? É vaidade de vaidade, né? É tudo que está debaixo do sol. Então a gente consegue compreender aí meio um coração chateado por ter perdido tempo correndo atrás de algumas coisas que não vale a pena. Capítulo 3 de Eclesiastes é o mais conhecido. Ele vem aqui, o tempo, né? Vai falar sobre o tempo. Há um tempo para todo o propósito debaixo do céu. Tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de colher, tempo de abraçar, tempo de deixar de abraçar. Olha um ensinamento lá de Salomão que foi aplicado agora na pandemia. Tempo de deixar de abraçar. Como assim deixar de abraçar? Né? A gente está cumprindo aquilo que a palavra está dizendo. E o livro de Eclesiastes vem fazer uma crítica, né? Uma crítica religiosa, uma crítica social, sobre tudo aquilo que muitas vezes nós colocamos como prioridade e nós estamos caminhando para o lado errado. Salomão, olha que legal, ele vem falar sobre o capítulo 3, vem falar que todo mundo é igual, todo mundo é pó. E aí, na caminhada da vida, há uma desigualdade social, moral e biológica. Então, há essas 3 desigualdades. Depois, a igualdade da morte. Todo mundo vai passar pela morte. E aí, Salomão fala um negócio que parece que está muito avançado pelo seu tempo. Ele fala sobre eternidade. No capítulo 12, versículo 40, ele fala, olha, cuidado com o que você tem feito, porque disso você vai prestar conta. E isso nos chama muita atenção. Por que Salomão está dizendo isso? Porque está muito além do tempo dele. É alguém muito sábio e que vem aqui deixar princípios, né, para a vida. Né? E é legal que fala no capítulo 12 sobre a questão da velhice. Né? Fala sobre a questão de estar sem alegria, olhos com pouca luz, pernas fracas, coluna encurvada, dentes fracos, cegueira, surdez, pouco sono, cabelo branco, pouco apetite. Lembra do capítulo 12, é um versículo que a gente gosta muito de compartilhar no dia do aniversário de alguém. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, porque chegará o tempo em que você vai dizer, não tenho neles prazer. E para a gente fechar os livros poéticos, é o livro de Cantares. O livro de Cantares é o livro da juventude de Salomão. E é interessante, é um livro que não aparece a palavra Deus nele, mas ele vem falar sobre a questão do relacionamento, né, do homem com a mulher, sobre a questão romântica que a gente precisa, né, de inserir mesmo no meio da vida relacional. Isso precisa de acontecer, né? E ele é muito galante, né, porque é um livro como se fosse uma conquista, né? E ele traz umas cantadinhas assim muito legais, né? Fala assim, você está tão bonita como as éguas do faraó, né? Os seus olhos são os olhos de pomba. Não vai colar essas piadinhas, nem essas cantadas neste tempo. Mas a gente vem falar sobre a questão do relacionamento e falar sobre o romantismo, falar sobre o relacionamento, que isso é importante. Por isso que está inserido aí dentro dos livros poéticos e também dentro da nossa Bíblia. A gente encerra, assim, os livros poéticos e estamos finalizando mais uma aula. Eu quero te agradecer por ter chegado até no fim do vídeo. Eu quero te incentivar a continuar estudando para aprender da palavra do Senhor. Compartilhe esse vídeo, curta esse vídeo. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva para você continuar recebendo novidades. E embaixo aqui tem as nossas redes sociais. Nos siga nas redes sociais.